Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estão preparados para o início da pós-temporada da NBA? Bem, eu estou com uma expectativa bem alta, espero que tenhamos ótimas partidas daqui para frente, né? Porque, além do mais, somente os melhores vão estar agora nessa pós-temporada. Bem, vamos começar aqui uma série de alguns vídeos fazendo breves análises desses jogos que nós teremos nessa pós-temporada. Iniciando com eles, os jogos do play-in, tá bom? Vamos começar com o play-in do leste, tá? Então vou falar sobre as duas partidas. Depois vamos falar sobre os play-ins do oeste, falar sobre as duas partidas que vamos ter. Depois a gente vai falando sobre playoffs já definidos e assim por diante, tá? Nada muito aprofundado, muito técnico, mas assim, trazer um pouco de estatísticas para a gente também verificar um pouco o que a gente pode esperar nessa próxima fase da NBA. Então vamos começar com eles. Play-in do leste, Orlando Magic e Atlanta Hawks. Bem, Orlando Magic sétimo colocado contra o Atlanta Hawks, oitavo colocado na Conferência Leste. Na temporada 24-25, as equipes elas se enfrentaram 4 vezes. O Orlando Magic venceu 2 e o Atlanta Hawks venceu 2. E curiosamente, a última vitória do Atlanta Hawks sobre o Orlando Magic foi agora, nesse domingo, dia 13, que as duas equipes se enfrentaram. Tudo bem, as duas equipes se enfrentaram com equipes mescladas, vamos falar assim. A partida foi 117-105, mas que nem eu mencionei, ambas as equipes jogaram com times alternativos, principalmente o Atlanta Hawks, por causa de uma questão de lesão que a gente já vai tratar aqui no final desse vídeo. O Orlando Magic também jogou com uma equipe sem os seus principais jogadores, como por exemplo, o Franz Wagner não jogou, Paulo Banchero não jogou. Agora, falando sobre estatísticas, vamos começar falando sobre acerca, na verdade, do sétimo colocado, o Orlando Magic. Líder em pontos da equipe, Paulo Banchero com 25,9. Paulo Banchero também lidera a equipe em rebotes por jogo, com 7,5 e também em assistências, então com 4,8. Então, querendo ou não, é o jogador, vamos dizer assim, a peça-chave fundamental dessa equipe, pois lidera as 3 principais características do time. Em estatísticas, agora, gerais da equipe, o Orlando Magic vem da seguinte forma. É o 28º colocado em pontos, então uma das equipes que menos pontua na NBA, com 105,4 pontos por jogo. É o 27º colocado em rebotes, pegando 41,8 rebotes por jogo no total, ou seja, uma das 3, 4 piores equipes da competição nesse aspecto também. É o último colocado em assistência, é o 30º colocado em assistências, tendo 23 assistências por jogo. Dá pra entender também por essa questão, né? O Paulo Banchero, que é o líder em assistências da equipe, tem 4,8, uma média baixa, vamos falar dessa maneira. Já, em contrapartida, um time que rouba bastante bolas, é o 6º colocado em roubadas de bola na NBA nessa temporada, com 8,9. Agora, no que tange a converter cestas de 3, também é uma equipe muito mal colocada. É o 30º colocado em cestas de 3 pontos. É o último time, é o time que menos converte cestas de 3, cestas do perímetro, convertendo 11,2 por jogo. Em turnovers cedidos para a equipe adversária, é o 16º colocado, ou seja, ele cede bastante turnover, né? Tá da metade para baixo ali da tabela, com 14,2 por jogo. Agora, um ponto extremamente positivo para a equipe do Orlando Magic é que nesse final, principalmente de temporada, ela conseguiu se estabelecer como a melhor defesa da NBA, cedendo apenas 105,4 pontos por jogo. Então é uma equipe que faz 105,4 pontos por jogo, ou seja, o 28º colocado, uma das equipes que menos pontua, mas também é uma equipe que sofre pouquíssimas pontuações, né? Com 105,4 pontos de média também, então ela fica meio que empatada, ela faz e sofre mais ou menos o mesmo número de pontuações. Então é uma equipe que tem realmente uma força defensiva muito bem estabelecida nessa temporada. No que tange a lesões, a equipe do Orlando Magic vem da seguinte maneira: jogadores que estão fora, mas com possibilidade de retorno aqui próximos, ó, dia 15 de abril, ou seja,
terça-feira agora, no momento do jogo do play-in, quando vamos ter o play-in. Então, jogadores que podem voltar já no primeiro jogo do play-in no dia 15 de abril. Ó, o Corey Joseph, que está fora por causa do joelho, que foi descartado para o jogo do domingo contra o Hawks, que acabou de acontecer. O Franz Wagner, por conta do joelho, também foi descartado para o jogo contra o Hawks, volta dia 15 de abril. E o Paulo Banchero, que nem a gente verificou que é a principal peça do elenco, também fora por causa de tornozelo. Ele também foi descartado no jogo contra o Hawks e volta no dia 15 de abril. Aí nós temos o Jalen Suggs fora até o dia 1º de outubro, ou seja, até a temporada que vem. E o Moritz Wagner também fora até o início da temporada que vem. Agora, para o Atlanta Hawks, vamos lá, o 8º colocado na Conferência Leste fez a sua temporada da seguinte maneira. Principal pontuador da equipe, Trae Young com 24,2 pontos por jogo. Principal reboteiro da equipe, Okongwu com 8,9 rebotes por jogo. E o jogador com mais assistências da equipe, Trae Young, também com 11,6. Para vocês terem uma noção de diferença, né? O Paulo Banchero, que é o que mais dá assistências no Orlando Magic, ele tem 4,8, enquanto o Trae Young tem 11,6. Muita coisa de diferença. Em estatísticas, o Hawks vem da seguinte maneira durante essa temporada regular. 5º colocado em pontos, 118,2 por jogo, ou seja, uma equipe que pontua muito mais do que o Orlando Magic. 14º em rebotes, pegando 44,5 por jogo. 2º em assistências, com 29,6 por jogo. 2º em roubadas de bola, com 9,8 por jogo. 14º em conversão de cestas de 3, com 13,5. 26º colocado em turnovers, ou seja, uma equipe que cede muitos turnovers, cede até mais do que o próprio Orlando Magic, que está na 16ª colocação, cedendo 15,5 pontos por jogo. E o Magic, no que tange a defesa, é uma das piores da NBA nessa temporada. É o 27º colocado nessa característica, cedendo 119,5 pontos. E aqui pode ser talvez um dos principais fatores de discrepância de uma equipe para outra. Ok, o Orlando Magic é uma equipe ruim ofensivamente, pelo que a gente viu pelas estatísticas. Pontos, rebotes, assistências, etc. Entretanto, é uma equipe muito forte defensivamente. E vai pegar uma equipe que é muito fraca defensivamente. Então vamos... Só que assim, muito forte ofensivamente. Vai ser uma disputa muito interessante, de valências completamente diferentes, né? São equipes bem discrepantes em ambos os aspectos. Uma, que nem o Orlando Magic, é muito ruim ofensivamente, só que defensivamente é uma equipe muito sólida. Entretanto, nós temos o Atlanta Hawks, uma das melhores equipes ofensivas no que tange a estatísticas, mas uma das piores defensivamente. Então vai ser um jogo realmente de xadrez. Esse daqui não tá muito parelho, vamos falar assim, nas características, nas principais características, vamos dizer assim, do jogo. As principais estatísticas, elas têm diferenças muito grandes. Então vai ser um jogo bem interessante de acompanhar por causa dessas valências completamente diferentes, tá? Agora, no que tange a lesões, vamos dar uma olhada aqui no Atlanta Hawks. Nós temos aqui, ó, jogadores que voltam, e a expectativa é que eles voltem no dia 15 de abril, ou seja, no primeiro jogo do play-in. Jordan Young, no dia 15 de abril, a expectativa é que ele volte, tá descansando e foi descartado para o jogo de domingo contra o Orlando Magic, que já aconteceu. O Okongwu, por causa do joelho, não jogou também nessa partida de domingo agora. O Caris LeVert, também de fora por causa do joelho, foi descartado para a partida de domingo que acabou de acontecer. Trae Young, olha os nomes que não jogaram nessa partida agora. Acho que acredito até por uma questão de, que nem foi mencionado, recuperação dos jogadores, por causa do tendão de Aquiles, também descartaram no jogo de hoje. Dayson Daniels, por uma questão assim de descanso, então ok. E o Larry Nance Jr. tá fora até o dia 1º de maio, então não volta por enquanto. E aí nós temos também o Clint Capela. Olha o tanto de jogadores que o Atlanta Hawks tem de fora. A expectativa é que volte no dia 15 também. Capela passou por uma ressonância magnética na segunda-feira que revelou uma lesão ligamentar no 4º metacarpo da mão esquerda e deve ser reavaliado em 3 a 4 semanas. Isso foi no dia 21 de março, tá, pessoal? Então, a expectativa é que ele volte agora pro dia 15 de abril. Jalen Johnson, aí já para 1º de outubro, e Kobe Bufkin também para 1º de outubro. Bem,
Essas foram as estatísticas e análise, que nem eu falei assim, em breve, do jogo que nós teremos entre Atlanta Hawks e Orlando Magic. Na sua opinião, qual valência vai ser mais importante? A defesa estruturada do Orlando Magic ou o ataque, vamos dizer assim, poderoso, vamos falar dessa maneira, do Atlanta Hawks? Deixe seu comentário e até a próxima!